ministrar uma palavra ao coração dela e ela vai ministrar aos nossos corações, que nós vamos ficar atentos a ouvir o que Deus tem para falar conosco, amém? Abra o seu coração, atente os seus ouvidos, vamos evitar andar, conversar e vamos ouvir o que o Senhor tem para nós, amém? Logo após já vamos estar ministrando a ceia também. Estenda as mãos para cá e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos aqui a tua serva, Deus, que vai ministrar a palavra. Usa ela, Senhor, neste momento com grande poder, ousadia, autoridade, Senhor, na tua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos para a mudança, para a libertação, para a transformação das nossas vidas. Usa ela nessa noite, é o que eu te peço, ó Pai, que nós vamos receber a tua palavra para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. Quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade, agradecer também aos meus pastores. Cadê o pastor Getúlio? Olha, fiz o trato de 30 minutos com ele. Se ele não estiver aqui, eu vou pregar no mínimo 1h30. É brincadeira, irmãos. Na minha oportunidade, eu já quero parabenizar todos os pais aqui presentes, amém? E quem encontrou, diga amém. Hoje vai ser rápido, irmãos. Quem crê, diz amém. 2 Samuel, capítulo 11, está escrito assim: E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha. Repita comigo assim: na época em que os reis saíam para a batalha. Para a batalha. Que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, esperou imóvel em Jerusalém. Para encerrar, repita comigo assim: Davi, porém, esperou imóvel em Jerusalém. Amém, irmãos? Podem tomar o assento? Vai ser bem rapidinho, só vai dar tempo de puxar o pino da granada e sair comendo. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra. Nós lemos apenas os dois, na verdade, só o primeiro versículo do capítulo 11, mas eu fiz questão de ler só um versículo, até mesmo para ganhar tempo. Mas todos nós sabemos que este versículo foi o início da história, ou melhor, este versículo narra o início da história de Davi, em que ele viveu um grande declínio espiritual. Estava tudo bem até aqui, mas a palavra que nós lemos, o texto sagrado que nós lemos, vai dizer que naquela época, que era a primavera, era o tempo dos reis saírem para a guerra. Por quê? Era um momento propício porque tinham alimentos para os soldados viajantes, não era tempo de chuva, então facilitava a caminhada do exército, então não havia empecilho algum. Era a data mais propícia para os reis saírem para a guerra. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, sendo rei, ele envia o seu exército juntamente com o seu comandante Joabe para a guerra, mas ele permanece imóvel em Jerusalém. Ele não vai para a guerra, ele não vai para a peleja, mas a palavra de Deus é bem clara em dizer que era tempo dos reis saírem para a guerra. E Davi era o quê? Rei. Davi tinha que estar naquela guerra, Davi tinha que estar naquela peleja. E meditando nessa palavra, quando o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, eu falava com o Senhor: Senhor, o porquê dessa palavra? O porquê dessa mensagem? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: ei, a causa do declínio espiritual de muitos é porque abandonaram o seu gosto para fazer a sua vontade. Irmãos, como eu já disse, eu vou pregar bem rápido, então não vou repetir
pouquíssimas vezes. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, irmão, já era. Mas uma coisa é certa: a causa do declínio espiritual da igreja do século XXI é deixar de ocupar a posição que Deus lhe colocou para fazer aquilo que lhe apraz. E quem entendeu, levante a mão para a glória, que nós vamos dar continuidade. Davi fica, mas era para ele ir. E todas as vezes que nós deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vamos acabar fazendo o que nunca deveríamos ter feito. Sai para a guerra, Davi fica. Tem gente abandonando o posto que Deus colocou, porque ele já chegou na posição que ele queria. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: eu sou Deus do pastor de ovelha, mas eu também sou Deus de rei. Eu sou o Deus do menino pequeno, do menino ruivo, do menino esquecido pelos pais, mas eu também sou Deus do Davi guerreiro. Eu sou o Deus do Davi rei. Sabe o que Deus está dizendo? Ou você lá embaixo ou lá em cima, ele continua sendo teu Deus. Ou você sem saber falar, ou com uma boa oratória, ele continua sendo Deus. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: ele vai começar a achar Davi que se perdeu na caminhada e acha que aquilo que ele fazia no início já não é necessário fazer hoje. O Davi que decide não ir para a guerra era o Davi que tinha prazer em estar em frente de batalha. O Davi que naquele dia decidiu não ir para a guerra era o mesmo Davi que no anonimato matou o urso e matou o leão. O Davi que naquele dia não decidiu ir para a guerra, decidiu não ir para a guerra, foi o mesmo Davi que derrotou Golias. E por que Davi agora não quer ir para a guerra? É porque Davi tem um palácio, é porque Davi tem um exército, é porque Davi tem poder. Mas Deus está dizendo: ou com poder, sem poder, ainda está na minha mão. Ou com autoridade ou sem autoridade, quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem fala sou eu. E ai de quem tentar tirar o controle de Deus, dominará-se das mãos dele para seguir os seus próprios caminhos. Davi, ele sai da posição que Deus o colocou. Não foi Deus que pediu para Davi ficar. Não foi Deus que falou para Davi: Davi, você está cansado, fique para descansar. Não, foi Davi que determinou o seu próprio descanso. Ei, irmãos, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele sabe o momento em que você deve parar, e ele também sabe o momento em que você deve continuar. Ele sabe o momento que você deve ficar calado, e ele também sabe o momento em que você deve falar. Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós alcançamos a posição que nós queríamos, nós já não pregamos como antes, temos mais propriedade na palavra, nós já não cantamos como antes, parece que temos uma afinação a mais na voz, parece que algo acontece a mais quando cantamos, quando pregamos. E o perigo é chegar na posição que Deus disse que nós chegaríamos e abandonar os nossos princípios de consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. O que está acontecendo nos dias atuais é que Deus está levantando homens e mulheres com poder, com autoridade, com influência, mas estão usando a influência que Deus deu, estão usando a autoridade que Deus deu para fazer o que quer. Davi fica e eles vão, e eles vencem a guerra. Mas enquanto o exército de Davi está vencendo a guerra lá fora, Davi está perdendo a batalha dentro da sua própria casa. A palavra do Senhor diz que ele levanta e ele decide dar uma volta no terraço. E nessa volta ele observa Betseba, que era a esposa de Urias. Aleluia. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: não tem nada para fazer, vou procurar alguma coisa para fazer. Crente nunca está desocupado. O nosso problema é que nós abandonamos o posto que Deus nos entregou. Davi não estava desocupado, ele estava iludido. Tem gente dizendo aqui: mas eu não estou orando porque eu não tenho tempo, eu não estou buscando
iniciativa de se dar o luxo de descansar enquanto o seu exército estava em uma guerra. Enquanto tinha alguém entregando a própria vida pelo reino que Deus havia lhe entregado para ele. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não sejam covardes que permanecem imóvel enquanto tem homens e mulheres entregando a vida pela sua. Deus está dizendo: ei, não seja covarde de deixar os teus companheiros ir para a guerra e você se dar o luxo de descansar. Deus está dizendo: quem descansa em frente à guerra marcha de passos largos ao pecado. Quem entendeu, entendeu. O Senhor está dizendo nessa noite: é noite de arrependimento, é noite de confronto, é noite de acordar para a vida. Ele olha, ele deseja e ele busca informações sobre aquela mulher. O maior erro de Davi, nem foi não ter ido para a batalha, nem foi ter olhado para Betseba. O maior erro é ter dado legalidade para o pecado. Sabe por quê? Talvez ele não foi para a batalha porque estava cansado. Talvez ele acordou no meio da noite porque não estava com sono. Ele estava naquela sacada e talvez ele não sabia de olhar para aquela mulher, que aquela mulher ia estar ali naquele exato momento. Os irmãos concordam comigo? Até aqui? Mas o maior erro de Davi foi dar legalidade ao pecado. É querer informações sobre o pecado. É querer saber qual é o nome do pecado. A que casa esse pecado pertence? De que família é esse pecado? Alguém chega para ele e fala: ei, aleluia, Deus. É Betseba, esposa de Urias, um dos teus valentes, um dos teus homens. Sabe o que Davi poderia ter feito? De Urias e casada? Urias é aquele que está lá na batalha, entregando a sua vida pelo reino que o Senhor me confiou. Não, manda essa mulher embora, quero ela não. Davi, ele já tinha sido flechado pelo pecado. E sabe por que ele foi flechado pelo pecado? Porque quando ele olhou aquela mulher e viu que ela era bonita, ele tinha que ter fechado a janela. Ele tinha que ter fechado a cortina. Ele tinha que fugir da aparência do mal. Ele tinha que ter falado: rapaz, não é para mim estar nessa janela, é para mim estar de joelho orando. Ei, existem algumas coisas que não é para você estar olhando na tela do teu celular. É para você desligar esse telefone e colocar o teu joelho no chão. Existem alguns ambientes que não é para você. E Deus está dizendo: eu não vou pegar na tua mão e dizer: sai daí que serei curada. Sabe por quê? Deus, ele chamou homens com maturidade, mulheres com maturidade, para saber o que é certo e o que é errado. E tem gente passando pano pro pecado. Ah, é casada? Ah, é mulher de Urias? Chama. Traz. A observação muito importante da história diz que ele chama aquela mulher e se deita com ela. Se deita com ela. E ela tinha passado pelo período de purificação recentemente. E em seguida, a mesma história vai dizer o quê? Que ela mandou recado para Davi, dizendo: tenho uma criança. Sabe o que isso quer dizer? Não tinha possibilidade nenhuma daquela criança pertencer ao mundo. O que é que Davi faz, irmãos? Davi, ele reconhece o seu pecado? Davi, ele se arrepende? Davi chama Urias e diz: vamos confessar o nosso pecado, vamos assumir a nossa culpa. Não, Davi, ele não toma essa atitude. A primeira atitude de Davi é dizer: ó, chama Urias e vamos dar ordem para que ele durma em casa. Prepara um banquete para Urias. Sabe qual era a intenção de Davi? Fazer com que Urias se deitasse com Betseba e se convencesse de que aquele menino era dele. Ah, meu Deus! Sabe o que eu vejo aqui? Davi, como se não bastasse ter adulterado
secreto que desagradou a Deus e que acharíamos que ninguém jamais descobriu. Nós vivemos em uma época em que as pessoas, e a maioria dos pregadores, tem um negócio de dizer assim: ai, que Deus me envergonha ninguém. Ai, que Deus não vai fazer isso. E Deus está dizendo: tem gente que está com a mente cauterizada. Ele está falando, mas não está entendendo. Deus está falando e ele não está ouvindo. Deus está dizendo: eu vou trazer confronto. Se não tiver gente de coragem dentro, ele tira lá de fora e traz. E sabe por que Deus confronta? Porque ele não quer te perder do pecado. Ele não tirou a dominar a sépia. Você lá no campo do anonimato para te fazer perder em um palácio. Deus está dizendo assim nessa noite: pode ir coroa, pode ir o palácio, pode ir os tesouros, pode ir a tua paz, mas a tua vida não vai sair das minhas mãos. Chama Urias. Dá ordem para esse homem se deitar com ele. Urias não vai. Alguém chega para Davi e diz: Urias não foi. Ele não te obedeceu. Chama Urias. Moço, por que ele foi? Dormi com a tua esposa. Eu mandei o melhor vinho. Eu mandei a melhor comida. Sabe o que Urias disse? De maneira alguma eu vou me deitar com a minha esposa, tomar o melhor vinho, comer da melhor iguaria, enquanto o exército está em frente ao meu exército, enquanto a arca da aliança está lá numa tenda, enquanto os comandantes, os capitões estão dormindo no relento, longe de mim cometer tal poder. Sempre haverá alguém com caráter, sempre haverá alguém que não se corrompe, mas é só um mero soldado, mas ele reconhece a grandeza de Deus. Tem muito rei que já perdeu o caráter, e muito soldado que sabe exatamente a quem deve honra, e sabe exatamente a quem deve glória. Deus é um Deus de justiça, e certo é que os céus também exercem a justiça. Só que Davi já estava cego pelo pecado. Chama esse homem de novo, ele vai dormir com essa mulher. Toma ali vinho. Ele embebeda. Vai para tua casa, moço. Vai dormir com a mulher. Ele sai e dorme na porta do palácio. Amando como não era certo. Tem nessa história um homem bêbado que tem mais consciência do que um rei poderoso. Tem nessa história um homem que está embriagado, trocando as suas pernas, mas não perdeu o seu caráter, não perdeu a sua dignidade. Mas Davi não desiste. Mas Davi não para, Davi não. Vocês vão para a guerra? Beleza. Ele manda um recado para Joabe, e o recado era mais ou menos assim: coloca Urias na linha de frente para morrer. Joabe talvez a princípio não entende, mas quem era o rei? Davi. Ele era subordinado de quem? Ei, mas o pecado, ele não atinge somente aqueles que você quer que sejam atingidos. O pecado, ele devasta. Ele devasta. Colocaram então Urias na linha de batalha. Mas junto com Urias colocaram a guarnição, uma das guarnições da vida. Homens que não tinham nada a ver com aquela história. Homens que não tinham nada a ver com o pecado de Davi. E às vezes nós mencionamos apenas a morte de Davi, mas vários homens morreram. Joabe manda recado para Davi, manda um mensageiro dizer assim: ó, avisa para Davi o que está acontecendo. Se Davi se levantar e dizer assim: mas por que se aproximaram tão perto da muralha?
Se ele questionar por que colocamos tantos homens no perigo, diga para ele assim: Urias morreu. Combinado. Chegando lá, o mensageiro faz conforme Joabe, o chefe do exército, lhe ordenou. Quando Davi ouve aquilo, ele manda um recado para Joabe: Joabe, fortaleça as suas mãos e lute com mais força. Em uma guerra nós nunca sabemos quem vai morrer. Irmãos, o pecado ele traz consigo o cinismo, o famoso cara de pau, né, pastor Moisés? Cara de pau. Ah, Joabe, é assim mesmo. Em uma guerra nunca sabemos quem vai morrer. Quem foi que encomendou a morte de Urias, irmão? Quem foi que arquitetou a morte de Urias? O pecado ele engana. O pecado te faz tomar decisões que ao teu ver parece certa, mas na verdade o pecado está trazendo destruição para a sua vida. O pecado está também. A palavra hoje é de arrependimento. Prega a palavra, tem pregadores da verdade. A igreja tem vivido a verdade. Ei, a palavra hoje é de confronto. Aonde tiver um Davi tentando se ocupar, Deus vai achar. Deus vai achar. Deus vai achar. Urias morre. O exército volta. Vencem a batalha. Davi anuncia a Betseba, espera passar o tempo e toma Betseba como esposa. Aí no finalzinho vai dizer assim: e Deus desagradou-se de toda aquela atitude de Davi. Só que Deus estava calado. Por que Deus não falou com Davi lá na sacada? Por que Deus não falou com Davi quando ele chamou um homem, uma pessoa, para perguntar quem era Betseba? Por que Deus não falou com Davi quando ele arquitetou ocultar a história? Por que Deus não falou com Davi quando ele premeditou a morte de Urias? Deus está dizendo nessa noite: eu não vou fazer aquilo que você pode fazer. Deus está dizendo nessa noite: o poder da palavra eu liberei sobre a sua vida. Você pode dizer sim ou não para o pecado. Você pode decidir ir ou ficar. Deus está dizendo: ei, eu não estou lidando com crentes imaturos que estão aprendendo a andar agora, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Eu estou lidando com homens e mulheres que têm capacidade, maturidade de dizer não ao pecado, porque ele sabe aonde o pecado está, ele sabe aonde o erro está. Nós nos equivocamos quando nós pensamos assim: Deus não está falando nada, Deus não está fazendo nada, então Deus está concordando. Só que numa bela noite, o Senhor visita Natan. E Natan vai até Davi e conta aquela história bonitinha que todos nós conhecemos, que eu não vou contar porque senão eu vou estourar meu tempo. Mas eu acho muito interessante a parte que Deus diz assim: eu te tirei lá do campo, lá de trás das ovelhas. Sabe o que Deus está dizendo? Quem era tu? Quem era você? Eu te dei reino, autoridade. Eu te coloquei, Davi, com autoridade em Israel como rei. Você tem mulheres, riqueza, autoridade, poder. E se isso te fosse pouco, eu te daria mais. Nós não temos justificativa para o nosso pecado, porque nós temos um Deus que está dizendo assim: não precisa você comer lixo,
se eu coloquei diante de você um banquete. Se nós temos um Deus que está dizendo, não precisa você se reduzir a nada, se eu te chamei para ser filho. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, não precisava você se rebaixar a esse nível. Mas tem uma coisa para te dizer, a espada, ela não se apartará da tua casa. Tu não vai morrer, não vai, mas tem uma consequência. Só que Davi, quando Davi ele ouve a advertência de Deus através de Natã, ele não faz como muitos de nós fazemos. Você sabe quem sou eu? Você sabe a autoridade que eu tenho? Você sabe quem me chamou? Se Deus quiser, Ele fala comigo. Essa é a atitude de Davi. Ele se lança e diz, eu pequei. Feliz é aquele que a mesma coragem que tem para pecar, tem para assumir o seu pecado. Feliz é aquele que não atribui a sua negligência a terceiros. Mas nós estamos vivendo em uma época que é mais fácil eu transferir a culpa para alguém do que dizer eu pequei, eu errei. Nós estamos vivendo em uma época que ainda tem profeta, tem Natã se levantando, mas tem gente dizendo, se Deus quiser falar comigo, Ele vai falar comigo. Não precisa de profeta, mas Deus está dizendo, quem está em pecado não ouve, não vê. Se não tiver uma para confrontar, vai viver pensando que Deus é a favor do seu pecado. Quem disse que nós não precisamos ser confrontados? Hein? Se Deus não levanta Natã, Davi não tomaria a iniciativa de reconhecer o pecado. É forte, Deus. Há quem diga que Deus não levanta a gente para confrontar, levanta. Eu creio, Deus poderoso. Ele levanta. Alabarás. Aquele homem que estava ali perante o Senhor, reconhecendo a sua culpa. Irmãos, tem um detalhe muito importante. Reconhecer os seus erros, os seus pecados, é a maior forma de arrependimento. Eu errei. Ah, mas quem mandou ver? Não, eu errei. Ele não disse, ei, Natã, tu já viu como é aquela mulher bonita? Ei, Natã, qualquer homem cairia. Ei, Natã, a culpa foi de Betseba. Não, eu pequei. Eu errei. Aleluia. Que a geração de aquele homem, era aquele mesmo homem que trouxe a arca da aliança para Jerusalém. Sabe o que quer dizer? Ele era um homem que priorizava e prezava pela presença de Deus. Quem disse que quem tem a presença não peca? Quem disse que quem tem a presença não peca? Que quem experimentou da presença não peca? Há uma diferença. Ele não consegue viver no pecado, porque ele sabe que viver no pecado é abrir mão da presença. E é por isso que ele escreve o Salmo, ele vai orar o Salmo 51. Aleluia, ele vai dizer assim, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou em pecado, mas eu ainda sinto a presença. Eu pequei, mas o Espírito ainda está em mim. Mas eu tenho consciência de uma coisa: se eu permanecer impuro, a tua presença vai. Se eu permanecer impuro, o teu Espírito não fica mais. Restaura em mim a alegria da salvação e me sustenta com o espírito livre. Porque eu anunciarei aos transgressores os teus feitos e eles se converterão. Sabe o que Davi estava dizendo?
Me dá mais uma chance, que ao invés de fazer alguém errar, eu vou conduzi-lo pelo caminho da verdade. Deus está dizendo assim, Ele te restaura. É para você levantar alguém que está quase caindo no mesmo erro que você. Davi diz, me restaura, porque eu anunciarei os teus bons feitos, os teus bons feitos aos transgressores, e eles se converterão a ti. No versículo 16, Davi vai dizer, Senhor, o Senhor não deseja sacrifício, porque senão eu lhe daria oferta, mas o Senhor não deseja sacrifício, porque sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e um espírito contrito. Quem entendeu, levante a mão, que Deus está dizendo aqui nessa noite, não adianta oferta com o coração impuro, não adianta pregar muito, pregar bem, louvar demais, adorar demais, se o coração está corrompido. Deus está dizendo, ei, quer me agradar? Quer me agradar? Arrependa-se. Para de ocupar, para de esconder. Amando bem na sépia. Deus está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo. Ei, a palavra direcionada, aleluia, para os nossos corações nessa noite é arrependimento. Não adianta maior oferta, não adianta estar bem vestido, bem bonitinho, se o coração está arquitetando coisas que o céu reprova. E eu agradeço a minha oportunidade. Foi 4 minutos. 4 minutos, deixa na conta do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Deus usa o saquismo.